Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar de um filme chamado Chora Macho. Chora, homem! É, brincadeira, o nome do filme, que é bem esquisito, é Cry Macho, um filme baseado num livro de mesmo nome. O livro não saiu aqui no Brasil e o filme acabou saindo sem a tradução, porque seria bem esquisito, né? Porque não tem como traduzir, porque macho, no caso, é o nome do galo que tem no filme. Então ia ficar chora macho mesmo, ia ficar meio esquisito, né? Mas vamos lá. A gente vai falar desse filme, não é segredo aqui pra quem acompanha a gente, que a gente gosta assim num faroestezinho. Já comentamos um pouco na época que a gente estava só com o podcast, agora a gente já comentou de um filme aqui, já vamos falar sobre isso. Mas antes da gente conversar, o que você, meu querido espectador, vai fazer? Você vai deixar o seu gostei, você vai se inscrever no canal, vai clicar no sininho para ativar as notificações e é isso aí. Aproveita e deixa um comentário, você gosta de faroeste? Você gosta de Clint Eastwood? Ou não? Então vamos lá. Põe seu chapéu aí e segue com nós. A gente já falou de alguns faroestes, mas a gente fala de uns mais recentes, né? Que é o caso aqui. Porque esse gênero já passou por muitas reformulações. Às vezes, quando fala de faroeste, o povo pensa naqueles filmes lá de 1940, 50, talvez até um pouco mais recente, mas o gênero existe ainda com as suas mudanças. A gente já falou aqui de faroeste de vampiro, que outro assunto que a gente gosta também é vampiro, né? Nossa, a gente gosta. Cara do céu. A gente já falou também de um dos exemplos mais bem acabados de faroeste contemporâneo, que é o First Call. Filmão. E esses dois foram dirigidos por mulheres. O primeiro, que eu não falei o nome, que é Quando Chega a Escuridão, foi dirigido pela Catherine Bigelow. E o segundo, né, o First Call, foi dirigido pela Kelly Richards. Agora, chegou a hora de a gente falar do filme mais recente, daquele que é um dos maiores nomes da história do faroeste, talvez junto com o John Wayne, que é o Clint Eastwood. O cara foi responsável por encarnar o pistoleiro sem nome pela primeira vez em 64, no filme Por um Punhado de Dólares, do Sergio Leone. Depois ele voltou a esse papel no filme Por uns Dólares a Mais e no Três Homens em Conflito, nos anos seguintes ali, tudo dirigido pelo Sergio Leone e filmes que definiram aquele momento ali da década de 60 do que seria o gênero faroeste. O Clint, vamos chamá-lo de Clint aqui, né, porque é nosso amigo, ele nunca ganhou o Oscar de melhor ator, mas ele levou 4 Oscars na carreira, 2 de direção e 2 de melhor filme, por Os Imperdoáveis, de 1992, aí ganhou o Oscar em 93, e O Menino de Ouro, que é de 2004, também levou o Oscar no ano seguinte. Ele estreou na direção em 71, então foi pouco tempo depois dele se tornar a cara de um gênero aí, né? Mas não era no faroeste não, num filme chamado Perversa Paixão. E aos poucos ali ele foi desenvolvendo o estilo dele como diretor. Mas, cara, não tem como negar. A grande obra do Clint Eastwood é Os Imperdoáveis, que é justamente um momento em que ele vai revisitar esse gênero. E lá ele já estava mais velho, ele acaba interpretando um ex-pistoleiro que está aposentado, está viúvo e que acaba voltando à ativa basicamente por causa de dinheiro. Cara, Os Imperdoáveis é muito bom, cara. É muito bom. Você assistiu ou não? Não, Errado? eu sei. Errado, errado, errado. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Mas vamos lá. Desde então, ele vem alternando ali a carreira dele, tanto na direção quanto como ator, entre alguns filmes bons e alguns filmes são bem mornos, assim, bem mais ou menos, sabe? E agora ele vem dirigindo mais do que atuando, né? E quando ele atua, ele faz papéis relativamente parecidos. Mas também, né, cara? O homem tá com 91 anos e ainda tá atuando como protagonista dos filmes. Não vamos lá esperar muita versatilidade do cara a essa altura do campeonato. Até porque ser Anthony Hopkins não é pra muitos, né? Realmente. O cara que faz o que Anthony Hopkins faz com a idade que ele tá, não dá pra você esperar de todos os atores mais velhos assim, que ainda exijam muito de si mesmos, como ele fez no filme Meu Pai. Sem contar que o Clint Eastwood, como gosta de fazer filmes de faroeste,
Não dá pra esperar que com 91 anos ele tenha um físico que vá corresponder a um papel muito elaborado. Ele faz o que ele precisa ali, porque ele quer atuar como protagonista nos filmes dele, mas não é que ele vai sair fazendo malabarismo e dando pirueta. Ele faz ali uma atuação precisa. Do jeito que você falou, parece que o Anthony Hopkins estava fazendo malabarismo, dando pirueta no último filme dele, né? O que não é bem assim. Mas vamos lá. No Cry Macho, e toda vez que eu falo esse nome, eu fico pensando, o título desgraçado. Cry Macho. Mas no Cry Macho, ele interpreta o Mike Milo, que é um ex-astro de rodeios. Ele, obviamente, tá aposentado, porque aí sim, né? Vai imaginar o cara de 91 anos montando num touro, num cavalo, sei lá no que se monta. E, cara, ele... Trágico o negócio, né? Porque anos atrás ele perdeu a mulher e o filho num acidente. Fora isso, ele mesmo, em algum momento, mostra que ele caiu do cavalo, machucou a coluna e tal, né? E, basicamente, no momento em que a gente encontra ele, ele é uma espécie de cuidador dos bichos lá, no comecinho do filme. Só que ele é meio relaxadão, né? Chega atrasado, bebe, essa coisa da bebida tem a ver com as tragédias que ele passou. E ele perdeu o emprego. O patrão dele tá mandando ele embora na primeira cena do filme. Passa um ano, o cara chama ele de volta e fala: ô, meu queridão, servicinho bacana aqui pra você, porque eu te ajudei quando você precisou, quando você tava todo ferrado, e agora chegou a hora de cobrar esse favor. Isso é quase a ética do Velho Oeste. Esse filme não se passa no Velho Oeste, tá, gente? Faroeste não precisa se passar lá em 1700 e pouco, 1800 e pouco. Ele se passa na década de 80, né? Não. 79 e 80. Começa em 79 e depois vai para 1980, exatamente. Mas é questão de algumas escolhas de estilo. E é muito bom, né, cara? Porque ele fala assim, tem um monte de gente que pode ir pro México buscar seu filho, porque essa que é a missão. Por que eu? Aí o patrão dele fala, esse-patrão fala, porque ele gosta de cowboys, você vai conseguir convencê-lo. É a verdade. Que baita justificativa, né? Caramba, então tá, né? Vou lá, vou mandar um homem aqui que tá aposentado, quieto em casa, dirigindo pro México. Tá bom. Eu diria sim que é um motivo inusitado. Agora, uma coisa que eu percebo assistindo os filmes do Clint Eastwood é que ele gosta, principalmente em coisas mais recentes, de trabalhar a questão da paternidade. Seja com filhos dele mesmo, como acontece de certa forma em Gran Torino e acontece em A Mula, seja com pessoas com as quais ele assume essa função paterna, que é o que acontece em Gran Torino também, e acontece no Menina de Ouro. E vai acontecer aqui. E ele gosta, né, de trazer essa coisa dos indomáveis. Os jovens são indomáveis. E ele também, de certa maneira. Né? E aqui isso é muito metaforizado na figura do galo, do Rafo. Rafo é o moleque que ele vai buscar, e ele tem um galo que se chama Macho, e ele fala, eu acho assim, o filme tem 2 horas, né? Então são mais ou menos ali 115, 120 minutos, ele deve falar 230 vezes que o galo chama Macho. E aí também tem os cavalos, em algum momento que eles ficam no México um tempo, e ele vai precisar domar alguns cavalos, como eu falei, são indomáveis. A figura do Clint Eastwood parece que busca trazer esse controle. E ele mesmo, né, tem alguns problemas internos ali. Então essa figura dos cavalos selvagens, ou em inglês, Wild Horses, como na música de mesmo nome, dos Rolling Stones, deixa eu tirar do plástico aqui porque senão brilha para caramba, desse disco classicíssimo dos Stones, Stick Fingers, ou também conhecido como O Disco da Calça. Cara, esse acho que é o disco que eu mais gosto dos Stones. É muito bom. Sabia que no original esse zíper aqui abria? Essa capa é do Andy Warhol. E ele colocou um zíper de verdade aqui na capa. E aí abria. Só que aí tinha um problema, né? Na verdade, 2 problemas. Um, que o disco ficava muito caro. E 2, que esse zíper realmente abria tipo pra dentro. Então ele tava arranhando os discos. Que ideia de jirico, velho. É um negócio muito legal em termos estéticos, mas é muito besta. Mas você põe um zíper que abre pra dentro da capa do disco. Mas, enfim.
O Clint Eastwood, ele chora, né, pelo que ele perdeu. E o que o põe nos trilhos ali acaba sendo o garoto, que é algo para viver mesmo depois de que ele morreu. Aquele homem que ele era não existe mais, né? Isso, eu tô meio que parafraseando um pouco a letra da música aqui, né? Que seria essa a relação. Mas, cara, uma coisa que me desagradou um pouco é que, assim, o filme ele tem alguns conflitos durante o que vai ocorrendo ali, só que parece que esses conflitos, eles se resolvem, às vezes, muito fácil. Por exemplo, a mãe do Rafo, ela fala assim, não, porque o garoto é um rebelde, o garoto é um selvagem, porque ele se mete com briga de galo e não sei o quê. Quando o Clint Eastwood acha o Rafo, tipo, ele troca uma ideia ali com ele assim e fala, ah, não, beleza, eu vou. Cara, eu achei muito que o moleque ia ser meio que Satanás encarnado. É, também, eu que achei ela falou. que ele ia tocar o terror, ia, não, vou fugir, não sei o quê, e pá. Não, moleque E- super de boa. De boa. Porque, na verdade, o garoto, ele é selvagem porque falta amor pra ele. Ele não recebeu o amor da mãe e não tem contato com o pai. Então ele é fragilizado. Ele acha esse amor na rua, No galo. no galo. E aí, quando o Clint Eastwood chega e conversa com ele, e ele, pô, gosta de cowboy, né, que é o principal motivo do Clint Eastwood ir atrás dele, ele consegue convencer o garoto até que meio fácil. Eles têm umas briguinhas ali no meio do caminho, porque precisa, né? Mas também não é nada assim, grande coisa. Tem um momento do filme, que eu não vou falar qualquer, que parece que vai ter uma pequena reviravolta ali. Não é aquele negócio, nossa, vai mudar completamente. Mas vai ter alguma coisa mais grave e não tem relacionado aos dois, eu digo. Também tem outra ocasião que, assim, a mãe dele, quando ela decide que não quer deixar o Rafo ir pra América, ela manda os capangas dela ir atrás dos dois. E aí o capanga acha os dois lá naqueles lanchonete de beira de estrada e começa meio que querer trazer um moleque à força embora. E aí o cara começa a falar assim, ó, o gringo tá roubando meu sobrinho, não sei o que, não sei o que. E aí ele fala, não, ele que tá tentando me sequestrar, mostra as coisas. E meio que se resolve ali, tá certo? Que o Clint Eastwood dá um socão na cara dele, bem dado ali naquela hora. Que cena boa, aquele socão de um velhinho de 91 anos bater na cara de um cara. Sensacional. Foi um socaço. Foi um socão. Soco Mas seco ali que você eu pensa, achei rapaz. que podia ter dado uma merda tão grande aquela cena ali. E se resolveu meio que fácil. Eles pegam e fogem de novo. É meio que isso. Olha, considerando essa relação que comentamos aqui entre o Mike e o Rafo, você já deve ter sentido que é um grande clichê, né? E é. O pior de tudo é que é. Né? O Clint Eastwood não tá querendo reinventar o cinema. Ele não quer, sabe? Já deu. Ele aproveita uma característica meio road movie que as histórias de cowboy costumam ter, embora o filme não seja um road movie. Ele tem o período da viagem, mas eles ficam muito tempo no México, eles ficam muito tempo parados. Mas ele aproveita essas histórias de cowboy com road movie, transpõe para a história de um velhinho, porque é isso, nem no livro original o personagem é velho, ele tem tipo 40 anos no livro, né? E aqui ele é o velhinho que ainda é machão, e inclusive gostaria de ressaltar aqui que é impressionante como as mulheres se rendem aos encantos dele no filme. Não vou entrar em detalhes, mas olha, vou te falar. O velhinho, ele Como é exala um feromônio muito louco ali, cara. Só porque- pode ser, cara. Mas nesse filme falta um punch, sabe? Falta aquela coisa que os Imperdoáveis têm, que Menina de Ouro tem, até o Gran Torino, que acho que é o último filme bom dele, assim. A Mula é bacaninha, mas não é tão legal. Falta alguma coisa. Esse filme, ele dá uma desanimadinha na gente, sabe? Já que nós estamos falando aqui de um filme que tem muitas características de road movie, eu pensei na música Rambling Bones, da banda Tyler Bryant and the Shakedown, que fala sobre a vida na estrada. E essa música, ela é bem... lembra bastante música country, assim. Ela é toda no violão. A banda já falou, assim, que essa música é sobre a vida na estrada. Uhum. E eu achei o título combinar um pouco até com o Clint Eastwood, porque Rambling Bones significa ossos perambulantes. E, pô, você vê aquele veinho andando no deserto e tudo mais, os ossos dele tem que estar perambulando mesmo pra ele conseguir ficar de pé, cara. Cara, eu não entendi o sentido disso, mas eu achei muito engraçado. Bom, o roteiro desse filme é do Nick Schenck, que é parceiro do Clint Eastwood, foi parceiro dele em Gran Torino, em A Mula,
Então ele entende o que o Clint quer fazer. Principalmente no que se refere à velhice, né? Porque, bem ou mal, os filmes dele são sobre isso agora e há uma espécie de avaliação da própria vida. O Clint Eastwood é um ator que compõe uma persona muito característica, muito própria para os filmes dele. Ainda mais, cara, considerando que praticamente desde que saiu o Cry Macho, o livro, se bem me lembro que é de 1975, e por muito tempo os estúdios tentaram fazer essa adaptação, e já teve George Clooney e Arnold Schwarzenegger cotados para dar vida a esse personagem. Se não me engano, Schwarzenegger chegou até a estar mesmo no projeto já fechado, mas aí deu altas tretas, altas confusões e não rolou. Bom, nenhum deles tem 90 anos, né? Então eles também não tinham 90 anos na época que eles foram fazer isso. Então o Clint acaba modificando as histórias em nome dessa persona que ele cria, sabe? Nesse sentido, eu posso dizer que a adaptação para um personagem mais velho foi bem feita. Tirando esses exagerozinhos que eu falei do cara ser o velhinho sedutor, que ficou esquisito, e ser mais intimidador do que normalmente seria, em termos gerais, a adaptação ficou bem feita. Então, o que a gente tem aqui? Mais um projeto bastante pessoal dele, mas que em termos de qualidade não dá para negar. Acaba se distanciando dos grandes trabalhos dele. E olha que ele tem muitos, viu? Dá uma pesquisada aí sobre esse homem porque é bacana. Grande abraço! Um beijo e até o próximo filme.